Olá, seja bem-vindo ao 12º episódio do podcast STB em modo avião. Meu nome é Larissa, eu sou gestora do STB Higienópolis e hoje para compor a mesa comigo tem aqui a Cris Bicalho, que é vice-presidente da STB. Seja bem-vinda, Cris. Bom dia, Lari. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Nesse episódio, nós vamos aprender o que são os programas de pre-college que acontecem nas férias escolares. Bom, Cris, existem os grupos de férias, interesse acadêmico, assim como os pre-colleges. Só que existe uma questão muito importante, que são os programas de pre-college das próprias universidades e das instituições com as quais o STB possui parceria. Quais são as principais diferenças e como esses programas acontecem? Então, Lari, é muito importante para o público do Brasil entender a diferença entre um programa que é ministrado por uma universidade fora do Brasil, geralmente na Europa ou nos Estados Unidos, e um programa oferecido em parceria com uma organização como as que o STB representa. As universidades americanas, elas encontraram um nicho de mercado muito importante durante as férias. Por quê? Porque os alunos e os professores param junho, julho e agosto, né, as aulas, e eles começaram a desenvolver programas focados em interesses acadêmicos ministrados por esses professores que estão de férias. Então, é uma maneira muito interessante de trazer estudantes do mundo inteiro, né? Então, vem estudantes americanos, latinos, europeus. Esses estudantes vão estudar diversas matérias do primeiro ano da universidade. E essas universidades, elas oferecem programas durante os meses de férias, né? Só que elas têm um foco muito forte na parte acadêmica. Ah, perfeito. E aí, muitos dos alunos, principalmente os latinos, todos os meninos, eles estão geralmente nessa fase de high school, né? Colegial. Eles querem, além de desenvolver o interesse acadêmico, eles querem também aproveitar as férias. Então, as empresas que o STB tem parceria são empresas que estão ligadas à universidade. Então, os professores são professores da própria universidade, mas eles encontraram uma maneira de desenvolver um programa que tem também um foco social, um foco de desenvolvimento de soft skills. Os alunos têm oportunidades de conhecer melhor as cidades, se relacionarem com alunos do mundo todo. Então, eles não ficam presos só no acadêmico. Eles têm o melhor dos dois mundos. Eles têm o lado acadêmico junto com o lado social. Então, funciona muito bem. Eu acho que para o brasileiro é muito importante que o aluno esteja num programa de férias, mas que ele também esteja não só estudando, mas se divertindo. Então, tanto as escolas europeias quanto as americanas, elas oferecem em parceria com instituições como o Summer Discovery, o The School of the New York Times, a Oxford Royale, entre outras instituições, programas combinados. Então, você tem o interesse acadêmico e você tem o lado social também. E principalmente essa questão da parte social é de alta importância, porque como os programas acontecem em grandes universidades conceituadas como UCLA, a Georgetown, Oxford, Cambridge, o estudante ele tem a importância de viver o ambiente acadêmico, o ambiente universitário. Então, o dormitório, o refeitório, entender como é que é aquele campus e verificar também as futuras possibilidades que a gente também vai abordar um pouquinho mais para frente, né? E falando agora mais especificamente sobre os programas de interesse acadêmico, porque são diversas áreas, né, que nós temos. Então, business, marketing, design, medicina, psicologia, arquitetura. Exato. Como esse programa ele vai impactar na escolha da universidade do estudante, na escolha do programa universitário desse estudante? Perfeito, Lari. Eu acho que a maior dúvida... Eu sou mãe de alunos que hoje estão na universidade e meus filhos fizeram os pre-college programs. E o que eu achei que foi o maior valor agregado à experiência? Quando a gente está no colegial, a gente tem muitas dúvidas em relação à carreira, né? Então, assim, o que a gente mais vê hoje é um conflito muito do adolescente. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer na faculdade?
Infelizmente, o Brasil tem um sistema de ensino que você tem que meio que, quando você ainda tem 17 anos, você vai fazer vestibular, você tem que resolver. Ah, eu vou ser advogado. Ah, eu vou ser médico. Ou eu vou trabalhar É com um pouco marketing. rígido, né? É muito rígido, né? Uhum. E eu acho que essa dúvida, ela gera uma ansiedade muito grande no estudante, Com né? certeza. Por que é interessante fazer um programa pre-college? Né? Traduzindo para o português, é um programa antes da universidade, antes da faculdade. Porque eu tenho a possibilidade de interagir com professores, com matérias que talvez para o estudante ainda seja muito distante, porque ele ainda não sabe com certeza que ele quer. Vários estudantes não sabem com certeza que ele quer ser médico ou advogado ou trabalhar com negócios. Então, vou te dar um exemplo, assim, que eu acho que é prático e ilustra muito bem essa questão. Eu tenho um filho, meu filho do meio, o Guilherme. Ele falou, eu quero trabalhar com marketing, tá resolvido na minha cabeça, mãe. Falei, bom, então vamos fazer um pre-college na UCLA. De manhã você faz marketing, porque você pode escolher 2 matérias, né? De manhã você faz marketing para você ver se você gosta mesmo. E à tarde você faz outra matéria, escolhe qualquer coisa, psicologia, arquitetura, o que for. E aí ele fez ele estudava em escola internacional, ele fez 8 semanas de manhã ele fazia marketing e à tarde ele fazia arquitetura. Bem distinto, né? São matérias muito, né? São áreas de estudo muito distintas. Sim. O que aconteceu? Chegou lá na UCLA e no começo ele estava apaixonado com marketing, no final ele resolveu que ele ia fazer arquitetura. Olha só. E hoje ele faz arquitetura no Politécnico, na Itália. Uhum. Então, assim, o que aconteceu? Ele ter essa oportunidade de fazer um pre-college numa universidade de elite, como a UCLA, né, que tem um ensino acadêmico, eu falo elite em cima do acadêmico mesmo, né, com professores, né, que têm uma bagagem intelectual altíssima, que trazem novos horizontes em termos de perspectiva mesmo das matérias, para ele foi assim essencial, porque ele tinha uma ideia de arquitetura completamente diferente do que realmente era na real. Uhum. Então, à tarde, eles faziam vários projetos, eles apresentavam os projetos. Todos os professores são professores que davam aula na própria escola de arquitetura da UCLA. Olha que demais. Então, assim, foi muito rico e ele resolveu fazer arquitetura, está muito feliz lá. E, de repente, se ele não tivesse tido a chance de fazer um pre-college program, ele não teria tido o acesso, né, para realmente entender se ele estava indo no caminho certo. Ele talvez pudesse ter começado aqui a faculdade de marketing, não ter gostado, teria atrasado um pouco, talvez, o processo, né? Sim. Então, eu acho que a riqueza de você ter essa exposição a matérias que você jamais teria, né? Psicologia. Poxa, nossa, mas será que um aluno de colegial tem condição de já ter acesso a matérias de psicologia? Ele vai entender? Pode ser que não, mas ele já começa a ter um, que a gente chama em inglês de um flavor, né? Sim. Ele já começa a ter um cheirinho ali do que seria uma faculdade de psicologia, ou uma faculdade de negócios, ou uma faculdade de medicina. Eu Então, acredito que até o corpo acadêmico, né, é muito preparado, muito voltado a lidar com esses estudantes nessa fase da vida. Então, os professores destes programas, eles são preparados para lidar com essa faixa etária high school, entender o que é melhor, passar de uma forma profissional, porém agradável, e realmente ajudando a pavimentar esse caminho até a decisão acadêmica universitária que eles vão ter, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que para o aluno tira bastante aquela coisa da ansiedade, né? Porque a gente vê que o adolescente hoje, ele é muito cobrado, tem muita disputa. Sim. E aí eu acho que ajuda a dar um norte do que ele vai fazer na faculdade para ele errar menos. Pode ser que ele erre, ele é jovem ainda, ele pode errar, Sim. né? Eu sempre falei isso com meus filhos. Eu falei, você pode comer. Eu fiz direito e não sou advogada. Eu trabalho com marketing, trabalho com vendas, trabalho com produto. Então, assim, eu acho que é muito importante, porque o erro também faz parte, né, da escolha da carreira, né? E aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem já que fazer essa decisão.
Então, eu acho que mesmo um aluno que não vai estudar fora, que vai estudar no Brasil, o pre-college é válido, porque ele vai abrir várias janelas de novas perspectivas. Ah, com certeza. E nesses programas de interesse acadêmico, em relação ao nível do inglês do estudante, é necessário que ele tenha inglês fluente ou existem programas que conseguem combinar o idioma para aquele estudante que tem um inglês ainda básico ou intermediário? Olha, eu acho importante, quando você decide já fazer um programa pre-college, né, que é um programa de interesse acadêmico, geralmente são para alunos entre 14 e 17 anos, né? Essa faixa etária, os meninos estão no colegial, ou no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro, quem faz os programas de escolas bilíngues, né, ou internacionais, podem estar já fazendo o IB ou outros currículos. É importante que ele já tenha uma certa fluência no idioma. Nós não estamos aqui pedindo um inglês 100% fluente, porque ele também vai desenvolver a habilidade do idioma durante o programa pre-college. Mas se ele não tem ainda, se o inglês é muito básico, para ele vai ser muito mais difícil. Então, eu não recomendo. A gente recomenda um nível de idioma já do intermediário, começando a ir para o avançado. Mas é claro que tem algumas escolas agora e alguns programas desses que o STB representa que já entenderam isso e aí tem até a possibilidade do aluno fazer algumas aulas de inglês também, né? E tem uma coisa também, o inglês que geralmente você aprende na escola não é um inglês que te prepara tanto, né, nas escolas brasileiras, tanto para assumir uma responsabilidade acadêmica internacional. É bem diferente. É muito diferente, né? Então, assim, é muito interessante porque o aluno já começa a entender, poxa, como é que eu vou desenvolver um essay, uma redação, como é que eu vou fazer uma apresentação. Então, é interessante porque, além dele ter o desenvolvimento da habilidade do interesse acadêmico nas matérias que mais interessam a ele, né, das grandes paixões, né, medicina, direito, psicologia, ele também vai começar a sacar que ele precisa desenvolver um inglês mais acadêmico para ele se preparar para uma universidade fora, aqueles alunos que querem estudar fora. Ah, perfeito. E para o estudante que ainda não tem esse nível de inglês tão avançado para participar, como é que ele pode se preparar? Eu acho que o STB oferece hoje muitos programas que têm como foco o núcleo no inglês e aí a possibilidade também dele fazer uma ou outra matéria, né, que de um hobby que ele tenha ou de um interesse mais específico que ele tenha, ou mesmo em termos de desenvolvimento de soft skills. Então, a gente tem vários programas que a gente não chama de pre-college, mas, na realidade, ele é um programa construído para o mercado brasileiro, principalmente para as escolas, alunos que estudam em escolas brasileiras, que ele faz o inglês de manhã e, à tarde, ele vai fazer liderança, ele vai fazer empreendedorismo, ele vai fazer um pouco de negócios, ele vai ter algumas matérias em marketing ou, por exemplo, nas áreas de matemática. Então, assim, existem programas focados também para os alunos que não têm o inglês tão intermediário para o avançado. Um ambiente seguro em que ele consegue se desenvolver, né, melhor. E ter isso que você falou, né, Lari? Tão importante essa experiência de morar numa universidade, de ter que lavar a roupa de cama, correr atrás de aprender a comer coisas diferentes, lidar com outras nacionalidades, respeitar os outros pontos de vista em relação à religião, à cultura. Então, isso tudo faz parte também, eu entendo que faz parte de um pre-college, porque quando você entra na faculdade, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, você vai estar num ambiente muito mais diverso. É um choque de realidade. Exatamente. Na parte prática, o estudante ele foi. Como é que esses programas eles acontecem? O que eles aprendem lá? Como é que é a vivência do dia a dia? Geralmente, os pre-colleges que fazem mais sucesso, querendo ou não, são nas universidades que são as universidades mais conhecidas no Brasil. Quais seriam elas? University of California, Los Angeles, a UCLA, né? Ela oferece uma gama gigantesca, porque ela é uma universidade que tem vários colleges, então ela oferece a maior gama de pre-colleges.
A Georgetown University, Cambridge, Oxford, que são universidades, né, inglesas maravilhosas. A Austin, Michigan, UC Santa Bárbara. Então, são universidades que já... Yale, né? São universidades que têm já essa estrutura de programa pronta e fazem em parceria com o Summer Discovery ou a própria Branded, que é essa empresa que o STB trabalha, que oferece programas dentro do The School of the New York Times, Sotheby's Education e outras universidades e escolas de ponta mesmo, assim, que tem, né, um acadêmico muito forte. Perfeito. Como é que é a rotina desse aluno? Ele escolhe aqui no Brasil. Ele tem duas opções. Ele faz ou a escolha das matérias. O ideal é que ele escolha o quanto antes no Brasil. Por isso, a gente pede sempre no pre-college uma antecedência de 6 meses a 8 meses. Ele escolhe uma matéria para amanhã, uma matéria para tarde. O aluno que já sabe, por exemplo, eu quero fazer medicina no Brasil, ele pode escolher o chamado Academy, que ele vai só fazer matérias ligadas à medicina, ou só matérias ligadas à arquitetura. Mergulhar a fundo nessa disciplina. Ou, por exemplo, ele já sabe que ele quer ir para o INSPER, ou para a GV, uma escola de business, então ele faz só as academies focadas em negócio. Se ele não quer fazer o Academy, ele tem a opção de escolher uma matéria da manhã, uma matéria da tarde. Essas matérias são geralmente matérias que são ministradas no primeiro ano da faculdade. Então, ele acorda de manhã, ele está morando no campus universitário, ele vai comer na cafeteria com alunos do mundo inteiro, né? E aí se misturam alunos, assim, de todos os programas pre-colleges. E aí ele vai, de manhã ele tem essa possibilidade de interagir com outras nacionalidades. Ele vai para a aula de manhã, faz geralmente ali em torno de 2 horas de manhã, almoça no próprio campus da universidade, participa de palestras de grandes professores e pessoas do mercado de trabalho também, isso que é legal. Sim. À tarde, ele vai fazer outra matéria, que não tem nada a ver com o que ele escolheu. Então, assim, a gente tem casos de meninos que fazem de manhã psicologia e à tarde medicina. Nossa. CSI, ou uma preparação para o MOU, que é da ONU. Então, assim, a gente tem várias possibilidades de escolhas de matérias muito distintas. À tarde, depois, tem algumas universidades que oferecem também um opcional de esportes. Então, por exemplo, na UCLA, o meu filho fazia de tarde surf. Tem alunos que querem fazer tênis. Então, tem esses opcionais, dependendo da universidade, ligados a esporte. Até mesmo para aquele estudante que precisa se sentir um pouco mais leve, né, durante esse processo. Porque o esporte é importante, né, Lari? Exato. E à noite, geralmente, eles têm atividades sociais. Isso que é legal. Então, qual que é a diferença? Quando você está fazendo um programa só da universidade, que é só o acadêmico, de noite você fica meio lá no seu dormitório. Você não tem muita... A escola, geralmente, a universidade não oferece esse programa social. E já com o Summer Discovery e esses outros parceiros do STB, a gente tem a possibilidade de levar os meninos para fazer uma excursão no final de semana, conhecer Londres, conhecer várias atrações turísticas. Então, é muito interessante porque você acaba interagindo muito mais com a cidade, né? Tem a parte social e cultural também, Exatamente. Né? Não, bacana. E a gente sabe que tem aumentado o número de escolas bilíngues, então os estudantes eles já vêm super preparados, com inglês fluente. Como as instituições eles têm se preparado para adequar essas grades para esses estudantes também, que já vêm com um conhecimento tão avançado para um programa de pre-college? As universidades entenderam que alguns alunos que já têm o inglês bem fluente já estão aptos a acompanhar aulas do primeiro ano da faculdade, né? E vão participar dos programas pre-college usando o crédito do que eles estão vendo em termos de matéria lá durante o programa de férias. Então, várias universidades oferecem a possibilidade do aluno fazer um pre-college program que seja college credit. O que significa isso? Ele tem, para universidades europeias e americanas, o crédito no primeiro ano dele. Ok. Vale ressaltar que existe um entendimento um pouco equivocado no Brasil e em outros países latinos, porque muitos pais acham que porque o aluno fez um programa de college credit, ele vai entrar com mais facilidade numa universidade como Yale, Harvard,
Stanford, Cambridge, Oxford, não tem nada a ver. Os pre-colleges não garantem que o aluno vai ser aceito porque ele estudou um pre-college program que foi college credit em Oxford, ele vai entrar em Oxford. Não tem nada a ver. O pre-college vai ajudá-lo na decisão, Sim. mas não necessariamente vai construir um caso de sucesso para que ele seja aceito na faculdade. É muito importante explicar isso, porque eu acho que eu converso com muitos pais, com muitos counselors de escolas brasileiras e internacionais, e a gente sabe muito bem que não necessariamente porque eu fiz um pre-college na UCLA, eu vou ser aceito na UCLA. Mesmo eu tendo feito um pre-college que foi com college credit. É um processo muito mais amplo, né? Nós chamamos aqui de um processo de avaliação holística. Então, é de suma importância, mas não é algo definitivo que vai colocá-lo lá. Porque a gente sabe que o que torna a candidatura do aluno uma candidatura forte não são só os programas que ele fez nas férias. É o aluno como um todo, né? A gente tem um departamento aqui no STB, que é o Departamento de Higher Education, né? Que coloca alunos em universidades e tanto europeias quanto americanas, canadenses, agora até em Portugal também, né? E a gente explica muito bem aos pais. A gente fala, bom, o seu filho pode fazer um pre-college program, se ele é um aluno acadêmico, ele deveria fazer um pre-college que seja college credit, mas não necessariamente porque ele estudou em Yale com o STB, ou estudou na UCLA, ou em Oxford, em Cambridge, ele vai entrar nessas faculdades, né? O que vai acontecer é que esses programas, eles trazem uma maturidade acadêmica maior para o aluno. E ele, com certeza, acaba desenvolvendo uma paixão maior numa matéria ou outra que ele não tinha interesse. Mas não necessariamente a candidatura dele vai ter uma vantagem competitiva porque ele estudou assim nessas como escolas. toda a questão social, né? O desenvolvimento das soft skills, assim como você mencionou do seu filho que praticou surf durante o período que ele estava na UCLA, outras disciplinas como, por exemplo, a medicina e arquitetura, marketing, psicologia, essa mistura que se encaixa tão bem durante o programa faz com que ele evolua, né, e cresça. É entender que não é um programa só para o desenvolvimento do inglês e também não só acadêmico, mas entender que é muito também do fora da sala de aula, como ele está aprendendo a se virar lá fora, se ele está conseguindo se tornar um estudante preparado para seguir uma carreira universitária, não só lá fora, mas assim como aqui no Brasil. Muitos pais me perguntam, qual a idade ideal? Você não acha 14 anos, 15, muito cedo, ele está no primeiro colegial ainda? Eu não acho. Eu acho que se os pais têm a possibilidade de investir em programas pre-college diferentes a cada ano, melhor. É o melhor dos mundos. Melhor dos mundos. Por quê? Porque, assim, dá uma oportunidade do aluno ir para a Europa, uma oportunidade do aluno ir para o Canadá, para os Estados Unidos. Você começa a colocar sementinhas, né? Talvez se você não tivesse essa oportunidade, o aluno fazendo sempre. Eu acho legal, eu acho incrível. Os meninos estão de férias, eles têm que curtir mesmo, eles têm que ser felizes, né? É isso que a gente quer. Mas por que não unir o útil ao agradável? Então, isso que você falou é super importante. Esse desenvolvimento dos soft skills, né, dele entender que hoje, para o mercado de trabalho, adaptabilidade, resiliência, o conhecimento de diversas matérias é muito importante, né? Porque você torna o aluno, o seu filho, uma pessoa mais, que a gente fala em inglês, né? Well-rounded, né? Todos os pais, eu acho, que buscam, né, abrir e mostrar possibilidades para que o aluno não fique também, porque gera muita ansiedade, né, no aluno, quando ele tem que, eu tenho que performar muito bem porque meu pai quer que eu seja médico, ou engenheiro, ou advogado. Por que não? E para os pais também, né, entenderem que eles podem mostrar novas possibilidades para os filhos e fazer com que o aluno tenha, né, uma abertura de horizontes mesmo, né, distintos. Né? E ter mais certeza, né, das escolhas. Exatamente. Em relação aos profissionais, aos professores que ministram nessas aulas, a gente sabe que são profissionais super renomados,
que são qualificados para trabalhar com essa faixa etária, para ter uma abordagem melhor? Quem são eles? Como que as universidades elas conseguem qualificar essas pessoas? Bom, vamos começar explicando como é que é feita a escolha e a aplicação desses programas e que tipo de profissional que o aluno vai ter interação, né? Os alunos que se candidatam para fazer um pre-college program, eles têm que apresentar as notas na escola. Então, com certeza, você é muito escolhido, né? Você tem um application que você faz, e você é escolhido muito em cima das notas que você tem na escola, do seu nível de proficiência de inglês e das outras experiências que você teve anteriormente. Legal. E quando você chega lá nas universidades, os seus professores são todos, geralmente, são professores que já dão aula na faculdade há muito tempo. E é muito interessante porque, por exemplo, o Summer Discovery, ele convida também profissionais de mercado. Então, o meu filho fazia aula à tarde com professores da arquitetura, com professores que dão aula na escola que é o College of Architecture, né? Uhum. E ele fazia também algumas palestras e grupos de estudo com profissionais que são arquitetos que dão aula também na UCLA, mas também tem escritórios de arquitetura na cidade. Nossa. Então é muito interessante, é muito rico, porque Muito. eles são convidados a visitar empresas, eles são convidados a visitar alguns laboratórios fora da universidade. E a gente teve até um caso interessante de um aluno nosso que ele escolheu de manhã, ele fazia marketing ou psicologia, não sei, e à tarde ele fazia CSI. Né? Então, aí teve um dia que eles iam pro morgue da UCLA. E ele falou com a mãe dele, eu não quero ir no morgue, eu tô com medo. E aí, a gente falou, é uma coisa muito profissional. Mas Sim. se você estiver desconfortável, não precisa ir. Né? Claro que cada aluno faz o que está ali dentro das possibilidades. Mas é tão interessante porque você jamais teria essa possibilidade aqui no Brasil. Né? É realmente entender a aplicabilidade, né? Não só a parte acadêmica, mas como o mercado de trabalho ele consegue absorver hoje esse profissional e entender se é aquilo ali que o estudante tá vendo que vai acontecer, se é aquilo ali que interessa. Eu gosto de arquitetura ali dos livros, mas e na parte do mercado de trabalho? É aquilo que eu quero? Exatamente. Isso é bem importante, né? E como as universidades que o STB trabalha em combinação com os nossos parceiros, são universidades geralmente de pesquisa, os alunos têm acesso a todos os laboratórios de pesquisa. É uma coisa, assim, é surreal, Lari. Assim, eu estive agora visitando duas universidades, Cambridge e a UCLA. E, assim, eles têm acesso a todos os laboratórios, a todas as bibliotecas, a todas as salas de grupos de estudo que um universitário que está dentro dessas escolas tem. Então, é sensacional, porque, assim, os meninos chegam lá, eles vão para o laboratório de robótica, os laboratórios de medicina, os laboratórios de pesquisa. É, assim, uma oportunidade realmente imperdível mesmo. E única, né? E hoje, para um estudante que deseja fazer o pre-college, qual o primeiro passo que ele deve tomar? Muito bom. Eu acho que o mais importante, esses programas, eles são divulgados no mundo inteiro. Então, querendo ou não, até para os pre-colleges tem muita competição. Nem me fale. Então, é muito importante a antecedência. Eu recomendo em torno de 6 a 8 meses de antecedência. Então, Ótimo. vamos supor, geralmente os programas pre-college, eles acontecem em junho, julho e agosto. Como no Brasil, para os meninos que estudam em escolas internacionais, junho, julho e agosto funciona perfeito. Para os meninos que estudam em escolas brasileiras, a gente teria 2 ou 4 semanas no período de julho, né? Alguns programas acontecem em janeiro, menos, porque as faculdades estão em aula, né? Então, eu acredito assim, primeira coisa, antecedência, né? Entender aqui no STB como é que funciona, qual seria a data limite para poder fazer a matrícula, o quanto antes resolver o interesse das matérias. Então, não deixar, eles têm uma data que eles abrem a seleção das matérias. Se você fica deixando para fazer last minute, no final, Perdeu. perdeu, dançou. Então, é muito importante
essa antecedência. É muito importante conversar na escola, para que a escola possa dar o histórico escolar, porque a gente vai precisar de ter as notas do ano anterior ou do semestre. A gente geralmente precisa de uma carta de recomendação de um professor. Então, se o aluno é muito bom em matemática, se é muito bom em humanas, conversar com um professor ou de português, ou de inglês, ou de história, ou matemática, para que ele faça uma carta de recomendação, né? É muito bom também o aluno que tem dúvida em relação ao idioma, ele pode fazer um teste aqui no STB para ver realmente que nível de idioma ele está e o que ele pode fazer antes do embarque, né? Se ele pode fazer umas aulas extras, usar um Duolingo ou fazer qualquer outro tipo de aula numa escola, como a cultura inglesa ou qualquer outra escola de inglês aqui no Brasil. Então, a gente acha que o mais importante é a antecedência, entender direitinho como funciona a escolha das matérias e quando eu devo escolhê-las. Ou seja, vir o quanto antes numa loja STB e contar com toda a nossa consultoria e curadoria para poder orientar ele em todo esse processo, para que seja o mais tranquilo e prazeroso possível, né? Exatamente. E a gente tem muitos casos de sucesso. A STB foi a primeira empresa no Brasil a trazer os pre-college programs. Que legal. Alguns dos nossos parceiros têm programas exclusivos. Então, você tem programa também na área criativa. Quem quer fazer, por exemplo, artes, música, artes plásticas, fine arts. Então, não precisa ser só na área de negócios, arquitetura, medicina, direito. A gente tem uma gama de programas gigantescos, né? E, assim, o que vale é você saber definir, né, junto com o orientador aqui no STB, quais seriam as prioridades, Sim. né? Então, é isso que é o mais importante. Bacana. Bom, muito obrigada, Cris. Foi um prazer conversar com você. Obrigada, Lari. O podcast STB em Modo Avião fica por aqui. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais e Spotify. Até o próximo.